Mojuba a todos, Axé Tionã. Os sonhos são presságios, premonições de acontecimentos que estão já formados no plano espiritual, né, no mundo invisível, e que estão para se materializar, sejam eles negativos ou positivos, né? E existe uma frase em Urubá que fala, né? Aladé Tibereti Ixeleca, né? Que está dizendo que o sonho ele é o início dos acontecimentos, né? O sonho ele é a primeira etapa dos acontecimentos, e isso para quem, né, tiver essa bênção, porque é uma bênção você ter essa premonição, desde que você possa melhorar ela, se proteger. E na grande maioria dos casos sempre tem uma forma ou de você conseguir impedir a materialização desse sonho, ou pelo menos você quebrar muito o lado negativo. Como também, se for um sonho positivo, de você intensificar essa positividade para, assim que ela se materializar, ela vier da melhor forma, né? E nos Yorubás também existe um ritual chamado Ojuran, né? Que é uma espécie de treinamento, de ritual, para que o discípulo iniciado, pactuado ou sacerdote, ele tenha essa revelação no momento que ele dorme, né? Então, existem treinamentos, medicinas, para que você tenha, quando você dormir, o seu espírito, ele vá te trazendo as informações, você vá tendo essa comunicação durante os sonhos. Isso muitos sacerdotes fazem. É de extrema importância, porque um sacerdote, ou seja, um médium, que ele tenha realmente uma mediunidade, porque a palavra mediunidade, ela é perfeitamente cabível no nosso culto, sim, isso não é uma coisa do kardecismo ou da Umbanda, né? Isso seria um preconceito. Mediunidade diz de um ser humano ser um ponto de ligação, de comunicação entre os dois mundos, o Orum e o Ayê, o invisível e o visível, palpável, né? Então, dependendo do grau de mediunidade que a pessoa tenha, seja ela inclusive sacerdote ou não, na realidade o espírito dela ele nunca descansa, não existe férias para a mediunidade, né? Então, por exemplo, existem formas, né, medicinas que você prepara com determinados odus, com determinados orixás, e você coloca para dormir na cabeceira da sua cama, né? Como também existem medicinas que você ingere. Existem beres, que são incisões que você faz, justamente para te proteger de ataques, de investidas do lado negativo, né? Conhecido como adioguns, ou como quiumbas, ou como obsessores. Dê o nome que você quiser, né? Agora a moda é falar adiogum. Mas enfim, é tudo a mesma coisa. Então existem esses métodos, esses rituais, para que no momento do sonho, no momento que você está dormindo, que é o momento que você está mais vulnerável, você esteja o máximo possível protegido, né?
de influências externas, tá? E a questão aí do sonho, o sonho, ele é visto pelos iorubás como um transe, uma visão mística que o sacerdote tem quando ele está dormindo, durante o descanso dele. O sonho para os iorubás é uma espécie de transe, né? Desde que esse sonho tenha a comunicação, tenha a revelação, né? Então ele é uma visão mística, uma profecia para os iorubás. Não só para os iorubás, né? Mas é que aqui eu estou direcionando mais no culto de Ifá. E esse transe, essa possessão, ela não acontece só quando o sacerdote ou quando o médium está dormindo, né? Ela é muito comum entre os iorubás, diferente da possessão que acontece muito na cultura brasileira dos orixás, aonde o médium, que é o filho de santo, é o discípulo, ele precisa incorporar um orixá e dançar na coreografia desse orixá. Senão as pessoas acham que ele não tem orixá, né? É uma visão muito pobre da espiritualidade isso. Ou então, pessoas que recebem entidades, espíritos que fumam, que bebem e dão consulta, né? Só que não existem só esses tipos, só que isso é possessão, tá? Que pro culto Ifá isso é indiferente, isso não define nada, tá? Isso não significa absolutamente nada. O que existe no culto de Ifá é uma discussão, tá? Entre Babalaô e Babalorixá, quem incorpora e quem não incorpora. Só que isso eu não vou entrar nesse vídeo, posso fazer um outro, porque para não sair do assunto, né? Porque existe a visão que o Babalorixá é o que tem a possessão e o Babalaô não, tá? Eu também discordo dessa visão. O culto de Ifá não tem essa divisão. O culto de Ifá é baseado em consagrações e conhecimento. Isso que forma um sacerdote no Ifá, tá? Não são essas receitas de bolo que tem na tradição brasileira, e muito menos o orixá o sacerdote virar o olho e dançar num quadrado, fazendo uma coreografia. Isso não quer dizer nada, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um transe que muitas vezes passa despercebido. Um sacerdote, ele está consultando o oráculo, tá? Seja o Iquim, seja o Opelé, seja o Búzios, pode ser o Obi, tá? Ou outro tipo de oráculo. Ele está consultando e é uma coisa assim, isso não é que é também receita de bolo, tá? Mas existe também um transe no momento que o sacerdote está consultando o oráculo, né? Então vamos dar um exemplo aqui para ficar bem objetivo. O sacerdote está consultando o Opelé, o Iquim e Ifá, tá? Ou então, aí também já entra no Obi, por exemplo. Ele fica em transe, tá? Na maioria dos casos, do espírito de Elá. Orixá Elá, o Igigi Otaromi. Orixá Elá é o espírito da luz. Porque todos os aôs, tá? Sejam eles sacerdotes ou não, porque quando você se inicia para Ifá, você se torna um aô, né? E um babalaô, né, é tido como um babalaô, tá? Eu já não concordo com isso. Mas enfim, para mim, todo iniciado no Ifá, que passou pelo ritual do Itefá, ele é um aô, né? Um iniciado para o segredo, um filho do segredo. Então, quando seja esse aô, seja o sacerdote, ele vai consultar Ifá, ele entra em transe, né? Ele fica ali irradiado pelo espírito de Elá, porque todo aô ele é descendente de Orunmilá. Ele passou pela iniciação, ele passa a ser descendente e carrega com ele o espírito de Elá. O espírito de Elá,
quando o sacerdote entra em transe dele, e muitas vezes é um transe que não é percebido, tá? Ele não precisa fazer coreografia para mostrar que ele está em transe. Nesse transe, espiritualmente, ele volta ao tempo que Orunmila passou pelaquele momento. Então, na consulta Ifá através do Odu, vai trazer um verso, ou vários versos, ou vários Odus. O sacerdote, ele vai entrar em transe no espírito de Elá, regressando no tempo que Orunmila passou, esteve em terra, né? No verso que está dizendo ali, ele vai voltar naquele tempo, porque a espiritualidade, ela não tem um tempo físico, né? Espiritualmente, a questão do tempo, 1 ano, 10 anos, 100 anos, isso não é igual aqui no Aie, né? Então o espírito de Elá, ele vai fazer o sacerdote voltar no momento que aquele verso aconteceu aqui na Terra, né? Então, dependendo do verso, o verso pode estar dizendo que, por exemplo, no Odu tal, né, tal orixá ou tal Aô teve que se proteger de uma determinada armadilha, de uma determinada situação. Tá? Falando bem simples. Existem versos muito maiores. Então, o sacerdote, ele vai regressar espiritualmente naquele momento onde isso aconteceu. E vai passar essa informação para o consulente. Ou que seja para ele mesmo, inclusive. Se ele estiver consultando para ele, né? Então, ele vai passar essa informação, porque para nós do Ifá, não existe um acontecimento novo aqui na Terra. Nada é novo, tudo é repetido. Então, através dos 256 Odus, você fecha ali todos os caminhos da Terra. Sejam eles desde o princípio da criação, e seja no momento atual, e seja no futuro. Dentro daqueles 256 Odus, eles trazem o ciclo vicioso, a repetição de tudo que está, inclusive, para acontecer, está acontecendo, aconteceu. Então, o espírito do sacerdote, né, ele fica nesse transe de tempo através de Elá. É um transe, é uma visão mística. Para alguns místicos que são de outros segmentos, seria o chakra do terceiro olho, né, que fica bem em cima da testa, no meio dos 2 olhos, né, o terceiro olho, tá? Então, mas resumindo, tá? Que eu não gosto de me apegar muito em nomes, porque os nomes variam muito de época e de moda, né? Então, é a visão mística. Lógico, no Ifá é outro modo operandi para isso, outros nomes, sim, mas é a visão mística, se resume nisso, tá? Então, a questão do transe, ela pode passar completamente despercebida no Ifá. Ou, inclusive, em qualquer outro médium, de qualquer outro segmento, tá? Mas, no Ifá, o transe, ele acontece, eu estou dando um dos exemplos, na questão da consulta do oráculo, entendeu? E o sonho, tá? Conhecido como Alá, ele é um fator muito importante que deve ser observado, deve ser visto, tá? Se você tenha um sonho, seja ele qual for, principalmente se for um sonho negativo, você não deve simplesmente acordar e como se nada tivesse acontecido, não. Existem precauções para isso, pelo menos para aliviar, pelo menos para te livrar em metade do que você iria passar. Eu digo por experiência pessoal e por relato de pessoas. Tá? Teve pessoas que não deram atenção para sonhos e depois ficaram assustadas, porque aconteceu muitas vezes não exatamente como a pessoa sonhou, mas a mensagem do sonho, ela se materializou. Isso é muito sério, tá? Principalmente para quem está dentro do culto, para quem é pactuado, para quem é iniciado, para quem está seguindo o caminho do axé. Ireu.